Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui no nosso projetinho aqui, sou eu de novo, Marcos Lisander. Mais uma questão de AD para a gente poder resolver com vocês. Dessa vez, mesmo AD, 2016, segundo semestre, porém questão 2. Essa é um pouco mais interessante do que a anterior do Pedra, Papel e Tesoura e Lagarto e Spock. Tá? Vamos lá. Considere uma expressão aritmética qualquer com parênteses. Um dos indicativos de erro na definição da expressão é o balanceamento dos parênteses. Para uma expressão estar balanceada quanto aos parênteses, algumas regras devem ser seguidas. Por exemplo, todo parênteses que fecha deve ter outro parênteses correspondente que abre. Não pode haver parênteses que fecha sem um prévio parênteses que abre, e a quantidade total de parênteses que abre deve ser igual à quantidade que fecha. Qual é a sua tarefa? Escreva um algoritmo que leia uma expressão com no máximo 80 caracteres. Tá? Primeira coisa que você tem que se ligar. Uma expressão que tenha no máximo 80 caracteres. E conte quantos pares, abre e fecha parênteses, estão validamente definidos conforme as regras acima. Observe que pares de parênteses podem estar aninhados dentro de outros pares. Importante, só os caracteres abre e fecha parênteses devem ser analisados. O restante da expressão não deve ser considerado. Note que estamos interessados em saber quantos pares são válidos de acordo com as regras e não se a expressão toda está correta, ok? Dá aqui alguns exemplos de uma expressão, tá? Uma expressão correta, nesse caso, tá? Onde nós temos aqui, ó, abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, fechou. Então ele tem 3 pares. Esse par aqui é um, esse par aqui é outro e esse par mais externo é outro, ok? Beleza? Esse aqui no caso, olha só, ele tem 2 pares. O primeiro par é esse e o segundo par é esse aqui, ok? O terceiro, repara que não é uma expressão válida, porque tem esse cara aqui e não tem um mais externo. Porém, ele não está preocupado se a expressão é válida. Ele quer que você responda quantos pares de abre e fecha parênteses válidos tem. Tá ok? Então, nós temos um aqui e nós temos outro aqui. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um fecha que não tem um abre. Então, como é que eu faço? Ó, ele vai pegar só esse cara aqui. Nesse caso aqui, piorou. Ele fecha um parênteses sem ter aberto. Depois ele pega uma expressão, abre e fecha um e pega esse. E, na verdade, o único válido que tem é esse par aqui. Tá ok? Beleza. Entrada. Qual é a entrada? Como entrada, haverá uma expressão com até 80 caracteres. Tá? Então, ou seja, ele já está dizendo que como entrada vai haver uma expressão com até 80 caracteres. Eu não preciso verificar se essa expressão tem mais de 80 caracteres, ok? Não preciso. Ele já está dizendo que haverá uma expressão com até 80 caracteres. Beleza. Qual é a saída? A saída deve indicar quantos pares, abre e fecha parênteses, válidos foram encontrados na expressão. Exemplo da saída gerada pelo seu programa, em vermelho e itálico. Está aqui, ó. Dada a expressão, ele vai apenas responder 3. Ok? Beleza. Para resolver esse problema, considere que estão disponíveis as seguintes funções e procedimentos. Lembra que nós falamos de função no primeiro vídeo, né? Onde nós tínhamos a função numFilhos, que eu não sabia como é que ela se processava, eu só sabia que ela me dava aquele retorno. E o procedimento que nós fizemos no segundo vídeo, né? Onde esse procedimento dava o dia seguinte, tá? Ali nós sabíamos porque nós fizemos o procedimento. Aqui ele está dando 3 funções, tá? 2 funções e um procedimento, na verdade, tá? Aonde ele simplesmente não diz que é para eu fazer, eu não posso fazer isso aqui. Ele já me diz, como foi no caso da numFilhos, considere que estão disponíveis as seguintes funções. Beleza. Então eu tenho esse procedimento chamado ler. O que esse procedimento ler faz? Ele pega um vetor, tá? Como saída, ou seja, passando como referência, tá? E ele lê um conjunto de caracteres e armazena em vetor, tá ok? Repara, tá? Ele chamou de vetor. Não quer dizer que é um vetor, tá?
é o nome da variável que ele colocou. Ele chamou de vetor. Tá bom? Então não vamos confundir de achar que ele vai ler um vetor. Não, ele vai ler uma variável chamada vetor. Ok? Então aqui eu tenho uma função que recebe uma entrada, tá? Ou seja, o que for passado aqui, tá? Não é por referência. Então o que eu fizer, o que essa função, digamos aqui, fizer, não vai alterar o conteúdo desse cara aqui, diferentemente desse aqui. Esse aqui altera, tá? Porque ele é por referência. Esse aqui não, ele vai pegar o que eu mandei e ele vai retornar o número de caracteres na cadeia de caracteres passada como parâmetro. Então aqui é uma cadeia de caracteres que eu vou passar como parâmetro e ele vai me devolver o tamanho. Ele dá um exemplo aqui, ó. Tamanho cderg, ele retornaria 6. Por quê? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, ok? Beleza. Função char_at. O que é char_at? At em inglês é na. Vamos dizer assim, né? Então seria o caractere na posição, tá? Ele recebe duas entradas, tá? Uma entrada que é uma string, uma str, uma cadeia de caracteres, e uma posição que é um número, tá? Eu quero saber o que está naquela posição. Está dizendo que eu retorno o caractere na posição pos da cadeia de caracteres str passada como parâmetro. Então aqui, ó, imprima char_at cderg 3, ele quer o caractere que está na posição 3. 1c 2e d3. Então ele vai imprimiria o d, ok? Essa função retornaria o d, tá ok? Entendido isso? Vamos partir para o nosso algoritmo. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ter que entender, tá? Olha só, uma forma de a gente calcular isso é o seguinte. Você vai reparar que aqui, ó, abrir, todo abre parênteses, ele é um abre parênteses a priori válido, não quer dizer que ele vai ser fechado, ok? Abrir é válido, abrir é válido, fechei é válido ou não. Como é que eu sei que um fecha parênteses é válido ou não? Ele tem que ter pelo menos um abre parênteses já tendo sido passado. Por exemplo, aqui quando eu cheguei aqui e fechei um parênteses, eu não tenho nenhum abre parênteses, por isso ele é inválido, ok? Tá? Mas aqui eu tenho, então eu vou mostrar a diferença entre aqui e aqui, tá? Aqui eu abri, então vamos contar. Abre parênteses 1, 1 a 0, vamos botar assim, né? 2 a 0, 2 a 1. Então, como o número de fecha parênteses é menor que o número de abre parênteses, 2 a 1, esse fecha parênteses é válido, ok? Beleza, então vamos seguir. Abrir, 3 a 1, beleza. 3 a 2 é válido, 3 a 3 é válido, ok? Por quê? Porque quando eu vou fechar esse cara, eu já tenho 3, então é menor, tá? Então ele é válido. Aqui, na verdade, por exemplo, ó, 1 a 0, 1 a 1. Na hora que eu vou analisar esse camarada aqui, ó, ele não é menor. Eu não tenho um segundo abre parênteses anterior para fechar ele, então ele não é válido. Por isso que eu conto um só. Aqui vai estar 0, eu não vou contar ele, vou contar esse e esse aqui pouco importa. Por que pouco importa? Porque o número de par, eu só completo um par de parênteses quando eu fecho, ok? Ó, aqui até agora eu tenho 0. 0, 1. Tem um par. Se eu não tivesse expressão nenhuma, aqui terminaria em 1, certo? Então eu só completo um par quando fecha o parênteses. Então o que eu posso tirar daqui? Que o número de pares de parênteses válidos são iguais aos números de fecha parênteses válidos. Essa é a primeira análise que nós vamos ter que fazer, ok? Beleza. Então nós vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer, tá, é ler a expressão, ok? Muito bem. Então vamos lá. A primeira coisa, nós vamos ler a expressão. E como é que nós vamos ler a expressão? Lembra que ele deu uma função. Ele deu um procedimento, por exemplo. Está aqui, ó, procedimento ler, onde ele vai ler. Não me interessa como ele vai ler. Ele está dizendo que ele vai ler do teclado, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é um ler, tá ok? E eu vou chamar ela de expressão, ok?
ler expressão, tá? Pô, Marcos, mas você não botou no mesmo tamanho. Você não botou no mesmo nome, por exemplo. Aqui chama vetor. Beleza, não me interessa como chama lá. Eu sei que eu tenho que passar um parâmetro, tá? Que esse procedimento vai usar ele como referência. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando uma variável chamada expressão, onde esse procedimento, perdão, isso aqui é com letra minúscula, esse procedimento lê, vai usar a referência dessa expressão e lá no procedimento ele vai chamar de vetor. O que ele fizer com o vetor lá dentro, ele vai estar fazendo com a expressão cá do lado de fora, porque foi passada uma referência para essa variável, ok? Então a primeira coisa que ele vai fazer é ler a expressão. Beleza. Depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variável chamada abre parêntese, por exemplo. Vou botar abre par, de abre parênteses, e vou inicializá-la com 0, ok? Porque até agora eu não tenho nenhum abre parênteses, beleza? Ok. E depois nós vamos pegar aqui, ó, e criar uma chamada fecha parênteses. E também vou colocar ela como 0. Tá? Então, num primeiro momento, eu só li a expressão. Eu não sei quantos abre parênteses eu tenho, nem quantos fecha parênteses eu tenho. Tá? Beleza. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou ter que percorrer essa expressão, validando, vendo o que está lá, tá? Se é um abre parênteses, se não é, se é um fecha parênteses, se é válido, se não é, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer, como eu vou percorrer essa expressão, eu preciso de um laço de repetição, que vai ficar repetindo isso, ok? Vamos lá. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer um vou chamar aqui de, sei lá, posição, tá? Para a posição 1 até o quê? Aqui eu preciso que ele percorra da posição 1 da expressão até a última posição. E como é que eu sei qual é a última posição da expressão que foi colocada? Aqui ele me dá uma função, tá vendo? Tamanho, que me retorna o tamanho do negócio, ok? Ele vai me retornar um número, que aqui no caso do CDERD ele retornou 6. Então, se eu fizer até tamanho expressão, o que ele vai me retornar? O tamanho da expressão. Se ela tiver 10 posições, ele vai retornar de 1 a 10, ok? Faça. Próximo. Posição. Muito bem. Para cada letra, pedaço dessa posição, ele vai fazer essa iteração aqui, até que se termine. Então, o que eu preciso olhar? Peguei a primeira posição lá da expressão. O que eu preciso olhar? Eu preciso olhar se ela é um abre parênteses, se ela é um fecha parênteses. Porque o que ele manda fazer? Ele manda eu ignorar qualquer coisa que não seja abre parênteses ou fecha parênteses. Porque ele não está interessado se a expressão é válida ou não. Ele só quer saber o número de pares válidos de parênteses que tem nessa expressão. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero saber se naquela posição tem um abre parênteses, por exemplo. Tá? Ele me deu uma outra função para isso. Ele me deu a função char@, que é o que? É a string, ou a expressão, e a posição tal. Muito bem. Então, aqui eu vou fazer char@, eu acho que é assim. Deixa eu dar só uma conferida. É isso, char@. Se o char@ de expressão na posição é igual a um abre parênteses, então, vamos lá. Quando posição for 1, ele vai olhar se na expressão, na posição 1, tiver um abre parênteses, então faça alguma coisa. Quando posição for 2, ele vai pegar se o caractere de expressão na posição 2 e assim até o final, ok? Então, se o caractere na posição for, beleza. E se não for? Se não for, eu vou fazer outra coisa, ok? Fim do C. Tá, beleza. Então, se for um abre parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um... Pera aí.
abre par, abre parênteses, vai receber, abre parênteses, mais um, ok? Então, ou seja, se eu encontrei um abre parênteses, eu vou somar um no abre parênteses. Por quê? Porque quando eu encontrar um fecha parênteses, eu preciso saber se teve algum abre parênteses antes, para que ele possa fechar um parzinho, tá bom? Tá bom, e se não for? Se não for, eu vou ter que fazer uma outra verificação. Se char-et de expressão na posição for igual a fecha parênteses. Então, tá? Fim do C, ok? Muito bem. E se o char-et da expressão, naquela posição, for um fecha parênteses, o que eu faço? Eu vou acrescentar o fecha parênteses? Não, eu não posso acrescentar no fecha parênteses. Por quê? Se eu fizer aqui, ó, fecha par, tá? Recebendo fecha par mais um, por exemplo, para todo fecha parênteses eu vou estar somando um, mas o fecha parênteses eu preciso verificar se ele é válido. Lembra que eu falei lá no começo que todo abre parênteses é válido, mas o fecha parênteses, como ele define um par, porque o par só é definido quando eu fecho o parênteses, tá? Eu preciso verificar se ele é válido. E quando é que ele é válido? Ele só vai ser válido se o abre parênteses for maior que o fecha parênteses. Ok? Muito bem. Então, se o abre parênteses for maior que o fecha parênteses, então eu tenho um abre parênteses válido para aquele fecha parênteses poder ser válido. Tá ok? Muito bem. Então, se não for, eu simplesmente não faço nada. Porque aquele cara é um fecha parênteses inválido. Ok? Então, eu vou percorrer isso aqui durante toda a expressão, tá? E no final, eu só vou fazer o quê? Eu vou imprimir. Imprima. Eu vou imprimir o quê? A quantidade de pares. Lembra que eu falei para vocês que a quantidade de pares é o mesmo número da quantidade de fecha parênteses válidos? Se eu estou verificando aqui se o fecha parênteses é válido, em fecha par vai estar a quantidade. Entendeu? Então eu vou imprimir fecha par. Ok? E isso aqui termina o nosso algoritmo que responde a questão 2. Um exemplo? Vamos pegar aqui um exemplo para você poder ver. Vou pegar esse exemplozinho aqui, tá? Para começar, vamos pegar esse exemplozinho aqui e vamos colocar aqui e vamos analisar ele. Supondo que ele, aqui no ler expressão, ele leu essa expressão aqui, ok? Beleza. Então ele inicializou o abre par com 0, o fecha par com 0, tá? E para a posição de 1 até tamanho, qual é o tamanho aqui, ó? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Então aqui em tamanho expressão retornaria 15. Para a posição de 1 até 15, faça. Primeira posição, posição igual a 1. Char-et é igual a isso? É, tá aqui, ó, na posição 1 ele é. Então ele vai somar 1 no abre par, tá? Vai sair, pegar a próxima posição. Posição 2. Posição 2 é igual a um abre parênteses? Não, posição 2 é um A, tá? Então ele não vai cair no C não. A posição é um fecha parênteses? Não, é um A, tá? Então ele não vai pegar nada, próxima posição. Vai pegar agora o mais, também não é nem um abre parênteses, nem um fecha parênteses. Legal. Quando ele pegar aqui, ó, na posição 4, 1, 2, 3, 4, aí ele vai chegar aqui, vai encontrar de novo isso aqui, ó. É um abre parênteses? É. Ele vai somar. Por enquanto o abre parênteses está 2 e o fecha parênteses está 0, tá? Vai ler esse não é, não é, não é. Quando ele lê esse camarada aqui que é um fecha parênteses, olha só, para a posição 1, ele vai ler, é um abre parênteses? Não, não é. C não. É um fecha parênteses? É. Aí ele vai entrar aqui. Se o abre parênteses é maior que o fecha parênteses, então, abre parênteses aqui é 2, fecha parênteses é 0. Então ele vai entrar aqui, ó, e ele vai validar o fecha parênteses. Fecha parênteses agora é 1. Então, ou seja, a partir desse momento eu tenho um
parênteses válido, um fecha parênteses válido, fechando um par. Esse aqui ainda não é válido, tá? Não fez um par ainda. Então ele vai ler esse, vai ler esse, beleza, vai entrar aqui, ó, abre par, vai virar 3, tá? Mas ainda tenho apenas um válido, apenas um que é só esse aqui, tá? Só esse parzinho aqui. Vai ler esse, quando chegar nesse, ó, é um fecha parênteses. Ele vai entrar aqui, ok? E vai verificar, abre parênteses é maior que fecha parênteses? Abre parênteses é 3, fecha parênteses é 1, então é válido. Fecha parênteses vai receber mais 1, então fecha parênteses é 2. Então nesse momento aqui, ó, eu tenho dois válidos, esse e esse. E por último ele vai ler esse, vai cair aqui de novo, aqui vai continuar sendo maior, porque aqui é 3 e aqui é 2, e agora eles passam a ser iguais, 3, tá? Então nesse momento ele passa a ter 3 válidos, esse e o externo, tá ok? Tá? Vou pegar uma outra expressão um pouquinho mais chatinha, essa aqui por exemplo, tá? Para você poder entender como é que isso aqui iria funcionar, tá? Então vamos lá. Digamos que a entrada foi essa, tá? Repara que o próprio programa, ele nem valida, ó. Ele tem uma espécie de um algoritmo desse que ele não valida, igual a esse, ó, que ele validou, tá bom? Então vamos lá. Ele leu a expressão. Então ele leu essa expressão aqui, tá? Essa expressão. 0, 0, posição 1 até tamanho. Tamanho aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui tamanho vai ser 11. Ele vai percorrer as 11 posições dessa string aqui que está dentro de expressão. Primeira, a expressão é um fecha parênteses? É um abre parênteses? Não, não é. Ele é um fecha parênteses. Então ele vai cair no C não. A expressão é um fecha parênteses? É um fecha parênteses. Ele vai entrar aqui. Abre parênteses é maior que fecha parênteses? Não, os dois são 0. 0 não é maior que 0. 0 é igual a 0. Então ele não vai somar esse fecha parênteses aqui. Ele não vai entrar aqui. Então eles continuam sendo os dois zeros. É como se ele ignorasse esse cara aqui. Tá? Veio, chegou nesse. Somou 1. Ele vai somar 1 aqui, ó. Ele vai entrar aqui, que é um abre parênteses, e vai somar 1 no abre parênteses. Leu esse. Quando chegar nesse cara aqui, ó, ele não vai entrar aqui, porque é um fecha, vai entrar aqui, vai verificar, abre parênteses é 1, fecha parênteses é 0. Então ele vai entrar aqui e vai validar esse parênteses, tá? Quando ele entrar nesse aqui e validar esse cara, porque quando ele ler a última posição, ele vai entrar aqui e vai validar. O abre parênteses vai passar a ser 2. Porém, lembra que eu falei que eu tô preocupado enquanto são fechados. Então o fato do abre parênteses estar 2 e o fecha parênteses estar 1 não vai mudar a quantidade de pares. Continua sendo 1 a quantidade de pares, tá? A gente apenas lê aqui porque eu não sei, quando eu estou analisando, se tem mais algum do lado de cá. Tá ok? Então no caso aqui ele parou com o abre parênteses igual a 2 e o fecha parênteses igual a 1. Só que o que eu estou imprimindo como total de pares é o fecha parênteses, que é a quantidade de fecha parênteses válidos. Tá ok? Então essa é a resposta, tá? E a explicação para esse algoritmo. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando, continua curtindo aí no nosso vídeo aí, tá? E continua divulgando para os seus amigos que tiverem dificuldades de fazer os algoritmos das AD2 de PDA. Manda pra gente, a gente vai fazer um vídeo, a gente vai explicar, tá? A nossa intenção é cobrir o máximo possível de gabaritos anteriores, tá? Para estar explicando, para ficar não só aquela questão de você ler, e sim você ver o algoritmo sendo construído e sendo explicado, tá ok? Fica com Deus, um abração, tamo junto.